Oi, a, e, oi, som. Oi, a, e, oi, som. Aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de sara minha alma, Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, coisas de lugar. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais um domingo maravilhoso que Tu nos deste, Pai Santo. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos, Senhor, que aqui estão presentes, Pai Santo. Tu sabes, Senhor, que cada presença, cada pessoa aqui é importante para Ti, Senhor. Nos abençoa, Senhor, nos guarde, Senhor, nos livra de todos os mal, Senhor.
Senhor, nos abençoa, Senhor, com a leitura da Tua palavra, que logo a pouco nós vamos ler, Pai Santo. Nos abençoa, Senhor, com a mensagem do pregador nesta noite, Pai Santo. E que o Espírito Santo, Senhor, fale com cada um de nós, Senhor, através da Tua mensagem. Que a Sua mensagem impacte nossos corações. Que nós sejamos, Senhor, um vaso quebrado, Senhor. Que Tu transforme nossos corações, que Tu molde cada um de nós conforme a Tua vontade, Senhor. Nós aqui estamos, Senhor, neste momento, Te louvando, engrandecendo o Teu santo nome, Senhor. Porque Tu é o Deus poderoso, Tu é o Deus que criaste o universo, Senhor. Tu é o Deus, Senhor, que nos restaura, que nos liberta, Senhor. Tu é o Deus, Senhor, que cura, Senhor. Tu é o Deus, Senhor, que nos ama, Senhor. Mesmo assim, nós não merecemos nada de Ti. Tu nos ama, Senhor. Tu nos ama porque nós somos Tua semelhança, Senhor. Nós somos pecadores, Senhor, mas mesmo assim Tu nos perdoa de nosso pecado e Tu nos carrega no colo, Senhor, como Teu filho amado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E que esse domingo, Senhor, seja um domingo de bênção para cada um de nós, Senhor. Que seja um domingo de bênção para aqueles irmãos, Senhor, que aqui não puderam vir à Tua casa para Te louvar e engrandecer Teu santo nome, Pai Santo. Grande és Tu, Senhor, em majestade, poder, honra e glória. Aleluia, glória a Deus. Uma salva de palmas para o nosso Deus, meus amados. Amém, aleluia. A igreja ainda de pé, abram suas Bíblias em Salmo 1. Amém. Amém. Bem-aventurado o homem que anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ante o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia, glória a Deus. Senhor Deus, como a Tua leitura, a Tua palavra é pura e verdadeira, Senhor. A Tua palavra que nos alimenta todos os dias, Senhor Deus. Nós sabemos, Senhor, que nós dependemos plenamente da Tua presença em nossas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor, a leitura da Tua palavra, é que oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Ainda de pé, vamos continuar celebrando o nome do nosso Senhor Deus. Vamos dizer o quanto necessitamos dEle, o quão importante Ele é em nossas vidas, amém? Aleluia. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio Tu estás. Eu te busco toda hora, espero em Ti. Revela-te a mim. Disseste eu quero mais. Quero ouvir Tua voz, Senhor, te quero mais.
face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conheceste, eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Te quero Aleluia. Estamos reunidos para adorar ao único que é digno de exaltar. Entronizado nos louvores, o teu povo reina. Família, ao teu lugar, reina, glória, reina. Ao teu lugar, nessa cidade, ao teu lugar, nessa nação, ao teu lugar, reina, glória, reina. Reunidos para adorar ao único que é digno de exaltar. Entronizado nos louvores, o teu povo reina. Família, toma teu lugar, reina, glória, reina. Toma teu lugar, nessa cidade, toma teu lugar, nessa nação, toma teu lugar, reina, glória, reina. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portas eternos. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-os, ó portas eternos. Para que entre o Rei da Glória, venha esse Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, Jesus. Para que entre o Rei da Glória, venha esse Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, Jesus. No teu lugar, na minha
minha família. Toma teu lugar nessa cidade, toma teu lugar nessa nação, toma teu lugar, reina, glória, reina. Aleluia. Glória a Deus. A igreja pode sentar. O espaço está aberto para as bênçãos, né, que nós temos concedido durante a semana. O espaço está aberto. Quem tiver uma bênção a contar, fique à vontade. Ninguém tem bênção para contar? A irmã tem uma bênção a contar. Graças a paz, igreja, boa noite. A bênção que a gente tem para contar aqui é sobre a gente ter iniciado o evento ontem, lá na comunidade Fé em Deus, que foi uma bênção. A gente iniciou no início da semana, segunda-feira, a convidar as crianças, e desde aquela segunda-feira tem sido uma bênção para nós ali que a gente estava presente. E Deus falou muito conosco, desde o convite até a realização do evento. Comigo, com a Sharon, o irmão Batalha, a irmã Nete. Tudo foi uma bênção e ontem a gente pôde ver a misericórdia de Deus presente ali conosco. Eu queria agradecer, né, a Deus, primeiramente, por ter colocado essa ideia aí, ter feito, eu não sei como eu falo, chegar ao conhecimento da irmã França, né, esse projeto, e também por ela ter sentido realmente esse desejo no coração de inscrever a igreja, né, e graças a Deus, por essa iniciativa dela, a gente conseguiu fazer não só lá na Fé em Deus, mas no Lago Azul e também aqui na Betel. Então a gente foi bem, né? A gente teve que se dividir aí em 3 para que acontecesse esse evento nos 3 lugares. E a gente participou um pouco de cada, né? E tanto para cadastrar as crianças, quanto para organizar e realizar lá o momento no dia, né? E foi só o início do projeto, né, que ainda tem o discipulado das crianças, e a gente, assim, eu quero agradecer pela oportunidade que Deus me deu de estar participando desse movimento, porque a gente acha que está fazendo, pode ser que está fazendo alguma coisa para o outro, mas na verdade a gente que recebe, né, por perceber que estamos sendo úteis à obra do Senhor. E, assim, da minha parte, em particular, eu queria agradecer ao irmão Erinaldo e à irmã Francinete, que nos proporcionaram estar participando disso tudo, porque eles davam muito suporte na questão de levar a gente para o lugar, né? Como a gente não ia ter condições de estar lá direto sem a ajuda deles. Então, assim, não porque tem alguma coisa a ver com a gente, a obra, mas é a obra do Senhor. Mas da minha parte em particular, porque ia ser mais difícil se a gente não tivesse o apoio e a ajuda deles. E a irmã França foi embora, né? Mas agradecer a Deus pela vida dela e agradecer também a ela por ter ouvido a voz do Senhor e ter obedecido e ter iniciado esse projeto aqui para a gente, toda a igreja, todas as pessoas se envolverem e realmente ter esse ânimo aí, né, nas nossas ações quanto a evangelismo, missões em geral. É isso, essa é a minha bênção, porque, assim, ver muitas crianças, assim, sendo abençoadas e ver, assim, a resposta delas, assim, a importância que foi dada para elas lá, né, talvez. Não sei qual é o sentimento de cada uma delas, mas dava para ver um brilho no rosto
no olho, no rosto, não sei como eu falo, quando recebiam aquilo, e também por não só pelo presente em si, mas por ter ouvido, né, a palavra de Deus e ter entendido que o maior presente não eram as caixas, as coisas que recebiam, mas sim que era Jesus na vida delas, e poder ser usado como instrumento para levar Jesus às crianças e às pessoas, os pais, a comunidade em geral, tanto no Lago Azul, quanto no Fé em Deus, quanto aqui na igreja, é muito gratificante. É isso aí, amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas. Alguém mais tem a bênção? Boa noite. Assim, a bênção que eu tenho para contar é olhar daqui. A igreja está lotada, a EBD hoje. A gente teve resposta das nossas orações. Acho que a palavra que foi dada aqui, que a gente tínhamos que se unir, né, para a gente dar vida à nossa igreja, né, ter mais ânimo para a gente servir ao Senhor. E Deus escutou, porque eu acho que a igreja toda se uniu nesse projeto. Todo mundo trabalhou, né? Uns que não puderam estar, mas estavam orando, estavam contribuindo. Então, isso é muito gratificante, foi muito bom. Eu estava sentindo falta disso. Foi tão bom, tinha gente que dizia, eu posso ir, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Teve irmã que se ofereceu para fazer o lanche, eu posso dar o lanche. Mas, infelizmente, era muita criança, então a gente procurou ser mais prático, né? Mas essa irmã que ofereceu a dar o lanche, eu tenho certeza que na próxima ela vai ter o espaço dela. Nós vamos se reunir umas 3 para dar o lanche, tá, minha irmã? Ela sabe de quem eu estou falando. Então, agradeço muito a Deus e a igreja. A igreja toda está de parabéns. Todo mundo se uniu e foi maravilhoso. Então, igreja, muito obrigado. Porque não é só fulano. Se toda a igreja não participar, não vamos chegar a lugar nenhum. Todos nós temos nosso papel. E foi muito bom. Obrigada, igreja. Uma salva de palmas para nossa irmã. Alguém mais tem bênção a contar? Ninguém mais? É assim, meus irmãos, todos os irmãos já falaram, né? A irmã Cheryl, o Emanuel, a irmã Jusce, mas eu participei junto com a minha esposa, né? Nessa grande jornada, né? Que é o título desse evento. É um trabalho muito bonito, né? Que todas as igrejas estão fazendo, está acontecendo, né? É um trabalho muito bonito, tanto no Acará como aqui, como nas outras igrejas evangélico-wesleyana. Então, nós participamos ontem lá no Fé em Deus e aqui da igreja. E vocês não sabem quanto aquela comunidade é carente. É carente de Jesus. É carente financeiramente. Mas a carência maior é Jesus, que eles precisam conhecer. Não conhecem Jesus. Então a igreja evangélica wesleyana está levando a essa comunidade esse trabalho. E eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer no Acará, no Fé em Deus e aqui na nossa igreja, né? Nós só temos que dar continuidade a esse trabalho, que é um trabalho muito bonito. É através das crianças que nós vamos resgatar seus pais, né, para a igreja. Aconteceu com a minha família isso. Foi meus filhos que foram para a igreja. E hoje eu estou aqui. Nunca imaginaria de estar aqui à frente, falando no microfone na igreja, né? Isso é uma coisa assim que não tem preço, né? Não tem preço servir a Deus. É tão maravilhoso, meus irmãos, que vocês não imaginam o quanto é bom nós servirmos nosso Deus maravilhoso. Servir nosso Deus de todo o coração, né? Toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Então é bom demais, só temos que dar continuidade a esse trabalho, não pode parar. Vai terminar os 6 sábados, mas temos que continuar.
temos que evangelizar, temos que discipular, temos que levar esse trabalho a sério, né? Para que nós possamos resgatar aquelas crianças que ali, daqui a pouco elas são adolescentes, daqui a pouco elas chegam à fase adulta, né? Então temos que fazer um trabalho para que essas crianças não se percam no mundo da droga, não se percam no mundo da marginalidade. E só depende de cada um de nós, né? E toda a igreja está de parabéns, porque está participando, nós estamos vendo, né, a alegria de cada irmão, de todos os irmãos que estão participando, não só aqueles diretamente e indiretamente. Muito obrigado, meus irmãos, por esse trabalho e que Deus nos abençoe sempre. Amém? Uma salva de palmas, né, para esse trabalho. Temos visitante, nós temos o nosso pregador, que é o pastor Wilter, né? Vai ser nosso pregador de hoje. Temos visitante? Foi? Mas eu estou vendo gente nova aqui. O rapaz ali, quem é? Tem um casal aí que é visitante. Tá bom, desculpa. Mas tá bom. Mas mesmo assim, né? Vamos dar nossas boas-vindas aos nossos visitantes. A igreja fica em pé, nosso visitante fica sentado. No 3. 1, 2, 3. É uma parte viva do corpo de Cristo que ama vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora vamos tirar nossos dízimos e nossas ofertas. A igreja pode ficar de pé para louvarmos ao nosso Deus. Amém. Meu melhor a ti eu darei, pois dono de dar sou. Não importa o amanhã, se o futuro é somente teu. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. Meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade. Vou saber que as janelas dos céus estão abertas para que minha vida tenha maior provisão. Lugar foi outro não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança, para ser a nossa herança, para ser a tua herança. Aleluia. Amém. Convido o irmão Murilo a orar pelas ofertas, por favor. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, te peço, Senhor, para que abençoe esses dízimos e ofertas que foram recolhidos, para que a junta administrativa possa usar conforme a tua vontade e que melhore a melhoria da nossa igreja e dos nossos irmãos, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. A igreja, fique à vontade, em pé ou sentado, para louvarmos ao Senhor. Amém? Importante estarmos conectados, né, com o Espírito Santo, em espírito, e levar a nossa adoração, levar nossas necessidades ao altar de Deus nesse momento. Amém, igreja? Glória a Deus. Meu maior prazer
estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Meu maior prazer estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Fala comigo, eu ouço a tua voz e sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Aleluia. Vamos aplaudir ao nosso Senhor Deus. Aleluia. Salva de palmas pro nosso Deus. Convido o pastor Edivaldo aqui à frente, por favor. Só um minutinho, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Ainda estamos nesse processo. Precisamos manter os protocolos, né, Kelly? Meus irmãos, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Samuel, né, Samuel? De máscara a gente quase não reconhece, né? Com a sua família, sua esposa, é filhinha, né, Samuel? Muito bem, sejam bem-vindos, tá? Deus os abençoe. Pastor Wilter, irmã Marilene,
Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Meus irmãos, como já foi anunciado, o pastor Vilter, ele é o pregador de hoje à noite. Eu quero fazer Ontem nós tivemos a Assembleia Nacional e eu quero fazer um breve relatório para os irmãos da Assembleia do que aconteceu lá. A previsão da Assembleia iniciou às 8 da manhã, 8h30, previsão às 16 horas, e no final terminou às 8, mais ou menos 8h30, foi o encerramento da Assembleia. A Assembleia sempre, às vezes, se estende, né? Tem que terminar os assuntos. Então, o resumo da Assembleia é assim: o pastor Gilberto, ele continua como superintendente nacional. A igreja ficou 2 anos numa transição. Antes nós não tínhamos organizado a Igreja Nacional, esta foi organizada, e o pastor ficou por 2 anos acumulando as funções de superintendente regional e superintendente nacional. Mas, ao fim desse período, ele tinha que fazer uma opção: ou ele tinha que renunciar a um ou outro, não podia mais acumular as funções, porque a igreja estava num período transitório de liderança. Então, só ele concorreu, né, à superintendência nacional, e ele foi reeleito superintendente nacional. Nesse caso, ele fica até 31 de dezembro deste ano, 2020, e aí, no estatuto, no regimento interno, o vice não assume automaticamente. Então, tem que ter uma nova eleição, e para isso se faz necessário ter uma Assembleia Extraordinária para escolher o superintendente regional. Então, o Conselho vai reunir agora no início de dezembro para definir essa questão da data. Então, depois disso, vamos saber quem é o líder da regional. Então, mais ou menos essa questão no sentido da liderança regional nacional. O pastor Antônio, que os irmãos conhecem muito bem, ele segue como diretor do DEC, Departamento de Evangelismo e Crescimento. A irmã Rogéria, da Cidade Nova, ela é a diretora do Departamento Social da igreja. O DEPEC, que antes era o pastor Paulo Daniel, que era o diretor do DEPEC, ele saiu do DEPEC, ele não quis concorrer. A pastora Maia agora é a diretora do DEPEC. Existe uma questão de estatuto ainda para verificar. Diretor do seminário não foi definido. Paulo Daniel é o candidato a diretor do seminário, mas precisou tirar uma dúvida no estatuto, então não foi possível definir lá. Então ainda vão decidir quanto a isso. Segue o secretário, o irmão Marcos Moreira. Então, esta é a junta executiva nacional da Igreja Wesleyana. Só uma informação para os irmãos, que os irmãos possam saber que há uma mudança agora. Superintendente nacional segue o meu pastor Gilberto, mas a regional vai haver uma mudança. Tá bom, meus irmãos? Então, terminou. Tem uma proposta que depois eu vou falar mais com os irmãos. Houve uma mudança, não afeta muito a igreja, é só uma questão mais para os distritos, né? Nós temos o distrito pioneiro lá de Roraima, distrito organizado do Amazonas e o distrito provisional, que é lá em Fortaleza. Então, só para título de informação da igreja. Muito bem, eu queria convidar o pastor Vilter, que possa se dirigir. Vamos orar pelo nosso irmão. E enquanto ele está vindo, irmãos, eu quero fazer minhas palavras, né, dos irmãos que já foram dadas aqui, do irmão Sérgio, da irmã Júcia, do Emanuel, da Sharon, com relação ao trabalho que foi feito da grande jornada. Eu não planejei estar aqui e lá para a comunidade, mas não foi possível participar do evento porque ficamos presos lá na comunidade. Mas eu fiquei acompanhando por fotos, e Deus abençoe a todos os irmãos que direto ou indiretamente estiveram envolvidos. E foi só o começo, né? Foi só o começo. Então tem ainda todo o trabalho do discipulado, que Deus continue nos abençoando.
Então, o pastor Moisés, que deu o apoio aqui, a pastora Lucilene lá no Acará, que Deus abençoe. Por isso que é bom ter mais de um pastor na igreja, né? Quando um não pode, os outros estão aí dando o apoio necessário. Muito bem, meus irmãos, vamos orar pelo nosso irmão, pastor Wilton Moreira, que é um irmão, um amigo, que sempre que dá a oportunidade, ele vem aqui conosco, né? Era para estar domingo passado, não foi possível, hoje está conosco. Vamos orar pelo nosso irmão. Senhor, nós te damos graças pela tua bondade para conosco. Nesta noite, ó Deus, de poder estarmos aqui na tua casa, esse tempo de louvor, adoração, compartilhando da tua palavra há pouco ali na escola dominical, aprendendo sobre o preço do discipulado. Nesse momento em que teu servo vai estar pregando a tua palavra, que o Senhor use, que ele seja instrumento nas mãos do Senhor, a fim de que a palavra que vai ser compartilhada conosco também seja de grande bênção para as nossas vidas, como sempre será quando nós estudamos a mesma. O abençoe e abençoe as nossas vidas e a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus, igreja. Amém. Boa noite. A temática de hoje que o pastor me passou não é muito fácil para nós, porque fala sobre fidelidade. Ele disse fidelidade nos vários aspectos do caminhar com Cristo. E não foi muito fácil para mim, eu vou dizer com toda sinceridade, porque semana passada a minha esposa tinha conversado com o pastor Elton, 8h30 da manhã, e ao meio-dia ele morreu. Nós estávamos na ótica, quando ela recebeu a notícia, e eu fui co-pastor dele durante 10 anos. E uma das coisas que ele deixou de legado também, o pastor Edivaldo foi também meu pastor há muitos anos. Mas um legado do pastor Elton, deixado para a minha vida, se chama fidelidade. E a igreja precisa entender o que é fidelidade. Muitas vezes nós tocamos fidelidade em 3 pontos, né? Dinheiro, a questão do adultério e a questão da concupiscência, em todos os sentidos, a tendência da carne. Mas vamos entender nessa noite, amados, e eu gostaria que você não abrisse sua Bíblia por enquanto, quando eu pedir para você abrir, você abra. Tanto no dicionário como no hebraico como no grego, tem a definição de o que é fidelidade. Fidelidade é o termo com origem latim, ou seja, fidelis, que significa atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. Atitude de quem é fiel, e você assume essa fidelidade para ser fiel, é a característica de alguém que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Está no dicionário. Mas a palavra hebraica para fidelidade, eu não sei muito hebraico, eu sei grego. Significa emuná. Ou seja, a palavra emuná significa certeza ou fidelidade. Estão lembrados da passagem da sedição de Arão e Míriam? Quando Deus disse, o meu servo
Moisés, o meu servo, não é meu pastor, não é meu apóstolo, é o meu servo Moisés, é fiel em toda a sua casa. Ou seja, ele é fiel, mais fiel do que todos os fiéis que há na época dele. Essa é a palavra em hebraico. E tem um versículo que corresponde a isso. Lá em Abacuque diz assim, ouça a igreja, por favor. Eis que o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé, ou seja, pela certeza ou pela fidelidade. Já no grego, a palavra é pistis ou pistos, tanto no verbo como no adjetivo, que significa fidelidade, lealdade ou confiabilidade. Ou seja, quando você recebe Cristo como Senhor e seu Salvador, você se torna, entenda bem isso, igreja, você se torna uma pessoa que pratica fidelidade, que é leal e é confiável. Por isso que não é um tema muito fácil de se tratar. Não foi muito fácil para mim, porque quando eu estava estudando a palavra de Deus, eu não conseguia ir além daquilo, mas eu me lembrava do pastor Elton, da fidelidade dele. Então, fidelidade é uma característica notória de quem serve a Cristo, em todos os aspectos. Ou seja, é uma virtude que nós adquirimos, uma qualidade que nós adquirimos, quando recebemos Jesus como Senhor e nosso Salvador. Entenda bem, alguns pregadores dizem que quando você recebe Jesus, tudo se torna perfeito. Casamento perfeito, vida perfeita, a doença desaparece, entendeu? A família se torna unida e, além do mais, a prosperidade bate em tua porta. Não é isso que a Bíblia tem nos ensinado, não é isso que Jesus nos ensinou, não é isso que eu vou falar nessa noite. Não é assim. A coisa é totalmente diferente. Por isso, por favor, não abra sua Bíblia, mas entenda o que o pastor Vitor vai falar nessa noite. O que diz a palavra de Deus sobre isso? Marcos 8:34 diz assim: então, convocando a multidão, juntamente o seu discípulo, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, nós já temos nossos problemas, nós já temos nossa adversidade. Quando recebemos Jesus, são agregados novos valores. Gera problema. Eu tive problema quando recebi Jesus como meu Salvador. A minha família, a minha mãe, minha própria mãe me desprezou. Mas eu tive que me manter fiel. Sabia que a cruz que eu iria carregar era o preço da minha fé, da minha lealdade, da minha confiabilidade e da minha fidelidade àquele que teve paciência comigo e me salvou e me prometeu a vida eterna. Então não é nada muito fácil, não. Praticar fidelidade no mundo que nós vivemos, junto com essa pandemia, é muito difícil. Eu estive pregando na Assembleia de Deus e falei sobre mais ou menos esse assunto. E eu estava apontando para um rapaz que estava na bateria tocando. E eu dizia para ele: esse rapaz é fiel.
mas alguma coisa dizia para mim que ele era infiel. Quando terminou, o pastor chegou e disse: pastor, eu não sei por que o senhor apontou para aquele rapaz, mas ele é o primeiro da lista de infidelidade na igreja. Não dá um centavo para a igreja. Eu digo, meu Deus. E eu perguntei para ele: você é fiel? Ele disse: sou fiel. Lucas 9, ainda não abra sua Bíblia, por favor. Lucas 9, 57 e 58. Diz a palavra de Deus: indo eles caminham fora, alguém lhe disse: siga-te-ei para onde quer que fores, né? Muitas vezes nós temos essa atitude, né, irmão? De querer seguir Jesus, mas aí vem as adversidades, vem os problemas. E a Bíblia diz: mas Jesus respondeu, olha o que Jesus respondeu: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninham, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus estava querendo dizer para aquela pessoa que perguntou para Jesus: seguir-te-ei para onde quer que for? É o texto que nós vamos entrar daqui a pouco, amados. Fidelidade é um exercício. Fidelidade é uma caminhada muito difícil até chegar na glória. Por isso que Paulo disse, e eu vejo a atitude, a caminhada do pastor Elton. Eu estava lá em Urucurituba, nós estávamos comendo na frente. Ele inclusive estava com uma máscara muito desgastada, eu dei minha máscara nova para ele. Não é fácil. Digo para vocês, como crente, como pastor, não é fácil. Não é fácil seguir Jesus. Não é fácil praticar a fidelidade. Porque nós podemos falhar diante de Deus. Nós podemos, amados, cometer coisas que, com certeza, o Espírito Santo envergonharia de cada um de nós. Eu estou falando por experiência própria. Jesus está dizendo para nós, nas considerações: olha, eu não vou ter um apartamento, eu não vou ter uma cobertura, um ar-condicionado, eu vou dormir no sereno. Você quer me seguir a si mesmo? Você quer ser fiel a mim? Você quer continuar a pagar o preço? Muito bem. João 16, 33, ele diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passarás por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor não prometeu solucionar o nosso problema, mas nos dá alívio. Ele vai nos ajudar, amados, a carregar a nossa cruz. Ele vai suprir todas as nossas necessidades, tanto material como espiritual. Mas Ele não prometeu nenhuma facilidade aqui na terra. Mas Ele exige, Ele quer, Ele precisa que aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus sejam fiel a Ele. E não se preocupe, porque Ele vai suprir o que é necessário para a nossa vida. Se é alimento, se é roupa, se é trabalho, não se preocupe. Ele é fiel. Porque é um dos atributos de Deus. É uma das imutabilidades de Deus, a fidelidade. O que Ele promete, Ele cumpre. Amém, igreja? Agora sim, abra suas Bíblias, por favor. No livro de Lucas, Lucas capítulo 22, do versículo 31 ao 34, me acompanhe, por favor. Lucas
capítulo 22, do versículo 31 a 34, mas eu prefiro que a igreja, por favor, fique em pé um pouquinho com a sua Bíblia aberta, por favor. Não feche sua Bíblia. Eu preciso orar nesse momento. Grandioso Deus e Pai que está no céu, eu te louvo por esse momento, Senhor meu Deus. Quero que o Senhor abra o entendimento da tua igreja, abra o meu coração, para aquilo que eu vou falar, Senhor, não seja meras palavras, mas sim, Senhor meu Deus, aquilo que tu quer transmitir para a tua igreja. Em nome e por amor de Jesus, e pelo poder do Espírito Santo, Pai, abre o nosso entendimento para a tua honra e a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Me acompanhe na leitura, por favor. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar ou cirandar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Versículo 34 diz: mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Fidelidade é uma virtude a ser evidenciada em nossa caminhada. Fidelidade, vou repetir mais uma vez, é uma virtude a ser evidenciada em nossa caminhada. Esse texto de Lucas capítulo 22, está em Mateus, está em Marcos, está em João. Mas tem algo interessante para nós podemos hoje atentar à questão da palavra de Deus. O capítulo 22 narra a última Páscoa de Jesus com seus apóstolos. Narra a última ceia com Jesus aqui na terra antes dele ser crucificado. Pedro, ou Simão, já tinha uma experiência de mais ou menos 3 longos anos ao lado de Jesus. O que Pedro viu? O que Pedro ouviu? O que Pedro tocou? Pedro ouviu Jesus pregar. Pedro viu Jesus curar os enfermos. Pedro andava com Jesus. Talvez isso fosse uma despedida naquele momento. Mas esse texto narra algo que tem a ver com fidelidade, tem a ver com a nossa fé, tem a ver com a nossa caminhada aqui na terra. Ouça o que o texto diz mais uma vez. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar ou cirandar como um trigo. Em outras palavras, amado, Satanás pediu autorização de Jesus e disse: Jesus, eu quero tocar em Pedro, eu quero balançar Pedro, eu quero chacoalhar Pedro. E Jesus usa uma metáfora, uma linguagem de trigo. Jesus disse: ok, pergunto eu, e pergunto à igreja, por que Satanás queria cirandar ou peneirar Pedro? Da mesma forma, Satanás está pedindo autorização de Deus,
Pai, Filho e Espírito Santo, para nos peneirar, para nos ir andar, para ver como é que está a minha fé, a minha fidelidade aqui na terra, na minha caminhada. Temos que entender a resposta de Jesus. Temos que entender a resposta de Pedro para Jesus. Será que Satanás sabia que Pedro ia falhar? Creio que não. Porque ele não é onisciente. Ele não é onipotente. Ele não é onipresente. Mas Jesus sabia. Mas Satanás queria ver se a fé de Pedro, a fidelidade dele em todo o aprendizado, naquele momento ia passar por uma prova. Amado, entenda bem. O que Jesus disse para Pedro: Pedro, eu vou falar numa linguagem que tu entenda. Satanás quer te cirandar, quer te peneirar como trigo. 90%, amado, na época de Jesus, na terra da Palestina, se plantava trigo. Era uma agricultura de subsistência naquela época. Pedro conhecia muito bem. Além de conhecer o trigo, conhecia a pesca. Mas tem alguns detalhes, amado, que nós precisamos aprender. E colocar a nossa fé em evidência na nossa caminhada. Quando o trigo estava pronto para ser colhido, tinha 3 coisas nele. Ele ficava branco, as suas hastes ficava flexível e fraca. Talvez Satanás viu em Pedro alguma fraqueza, e muitas vezes ele vê também em nós alguma fraqueza, alguma infidelidade diante da igreja. Eu não sei, não quero tocar nesse assunto, mas é notório, amado, muita gente ser infiel no dízimos e nas ofertas. Tem muita gente infiel em congregar na igreja. Paulo diz: não deixemos de congregar como é costume de alguém. Satanás é espírito. Ele sabe a nossa fraqueza, ele nos conhece. Então ele viu algo em Pedro, porque eu vou fazer o que contigo, Pedro? Eu vou te cortar, passar a foice. Depois eu vou colocar o feixe e vou bater numa rocha até cair os grãos para separar a palha do grão. Era assim que era feito naquela época, amado. É assim que Satanás quer fazer comigo e com você quando eu sou infiel na igreja. Quando a igreja é convocada para orar, vem 1 ou 2. Eu coloco as coisas materiais em primeiro lugar. Pedro não era para falhar. Por que falhou? Porque muitas vezes, amado, o pastor não vê. Eu não vejo, mas o Espírito Santo vê a tua vida de fidelidade diante da sociedade, diante da família, em todos os lugares. Pedro, eu estou indo para o sacrifício, mas Satanás me deu e eu te dei autorização. Olha a resposta de Jesus, amado. Essa noite você tem que aprender o que Jesus quer dizer para nós sobre a nossa fidelidade. Jesus disse em bom tom para Pedro: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus não disse assim: olha, deixa, não toca nele. Olha, Satanás, não, esse tu não toca. Deus disse para Satanás: Satanás, vai lá, bate, sacode,
ajeira, faz a poeira, joga ali para cima. Jesus disse: Pedro, eu vou orar por ti, para que tudo que tu aprendeu na tua caminhada não caia por terra. Pedro, nesse momento tu vai ter que ter fé. Emuná, Pistó, tu vai ter que ter fé. Tu vai ter que ser invencível. Aí Pedro disse, né? Na sua arrogância, na sua prepotência, no seu achar de ser: Senhor, ele porém, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus não aguentou. Chega, Pedro. Pedro, tu vai ser vencido por Satanás. Porque tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Eu não sei, amado, como é que está a tua caminhada com Jesus Cristo. Eu não sei como é que está a tua fé diante de Jesus Cristo. Não sei. Mas eu sei de uma coisa. Assim como Satanás pediu para provar Pedro, ele vai pedir para provar cada um de nós. O que aconteceu com Pedro? O que aconteceu com Pedro, amado? Se afastou de Jesus. Negou a Jesus. 3 vezes. Eu acho, quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou estudando, eu sempre penso que vencer, amados, vencer não significa perder. Vencer não significa perder, mas vencer significa não desistir da perca. Eu não vou praticar. Se eu pratico ou faço coisa desagradável aos olhos do meu Deus, eu vou me consertar. Jesus disse para Pedro: Pedro, quando tu te converteres, ouçam bem a palavra. Primeiro Jesus diz o quê? Simão, Simão. Mas no final Jesus diz para ele, mas Jesus lhe disse: afirma-te, Pedro. Pedro é Cefas, Pedro é Petras, Pedro é rocha, Pedro é firmeza. Jesus estava dizendo: olha, Pedro, quando tu te firmares em fidelidade, nada vai te derrubar, nada vai te destruir. As portas serão abertas e o que o inimigo fechou se abrirá. Mas no final tem algo maravilhoso na vida de Pedro. Eu fico pensando, amado, me perdoe, tem água aqui? Tem água. Satanás chegando com Jesus, dizendo: e aí, Jesus, tudo bem? Jesus era amoroso, Jesus era carinhoso. Aí Satanás diz: e aí, Jesus, não te falei que ele ia praticar infidelidade? Não te falei, Jesus, que apesar dele andar comigo 3 longos anos, ele não me conhecia verdadeiramente. Amém, igreja? Fidelidade é uma virtude a ser evidenciada em nossa caminhada. Pedro falhou. Segundo,
Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Mantenha ela aberta, Gênesis capítulo 12. Do versículo 10 ao versículo 20. Gênesis capítulo 12, do versículo 10 ao versículo 20. Fidelidade é um exercício de vida cristã a ser conquistada. Fidelidade é um exercício de vida cristã a ser conquistada. Eu creio, amados, que o pastor Elton conquistou essa fidelidade. No dia que nós almoçamos, eu e ele estava de frente assim, ele tinha vindo do Arrozal, de moto. Veio cansado. Aí chegou lá com a senhorinha, minha comida. Ela colocou lá um peixinho para ele, aí ele esmagou a pimenta com aquela mão, ele é esquerdo, né? Misturou lá e ó, papou tudo para dentro. Não quis nem saber, sem camisa mesmo. Fidelidade é um exercício de vida cristã a ser conquistada. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja e você não fique em pé, por favor, não levante sua mão, só diga amém. Tá? Eu me lembro dessa igreja aqui, está até frio, a ar-condicionado está muito bom aqui, pastor, viu? Mas me lembro dessa igreja muito simples. Hoje está uma igreja bonita para o Senhor Jesus Cristo. A pergunta é, por quê? Por causa da fidelidade dos irmãos nessa igreja. Aí vem a minha pergunta, que não tem a ver com o meu tema. Você é fiel, verdadeiramente fiel, de tudo aquilo que você ganha e devolve ao Senhor? Diga amém, por favor. Um amém. Eu queria ouvir aquele amém, amém, pastor. Posso fazer de novo a pergunta? Mas, amado, por favor, eu não estou julgando você. Não é meu papel isso. Mas Satanás pode, amado, nos julgar. Se ele fez com Pedro, nós não somos melhor do que Pedro. Fidelidade é um exercício de vida cristã a ser conquistada. 12 do 10 ao versículo 20. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão do Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximou do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considere por amor de ti, por tua causa, me conserve a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram os egípcios de Faraó, viram os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, boi, jumento, escravo e escrava, jumentas e camelo. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e disse, que é isso que fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? E me disseste ser tua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele,
e acompanharam-no ele e a sua mulher e tudo quanto possuía. Deixa eu dizer algo para a igreja. A Bíblia fala que Abrão morava em Ur dos Caldeus. Seu pai se chamava Tera. Tera teve 3 filhos: Abrão, Naó e Harã. Harã morreu em Ur dos Caldeus. Mas eu não sei, a Bíblia não fala o que houve no coração de Tera para ele migrar de Ur dos Caldeus para Canaã. Eu entendo, estudando, pesquisando, eu penso que pela morte do filho dele, de Harã, ele ficou triste, queria sair da terra dele. Mas a Bíblia não afirma isso nesse contexto. Eu só sei dizer, amados, uma coisa. A ideia de Tera, pai de Abrão, era ir para a terra de Canaã. Mas no meio da migração, eles ficaram na cidade de Harã, ou Harã, a mesmo nome do filho dele. E lá, Tera se estabeleceu. Mas tem 2 coisas que é importante nós notarmos. Primeiro, Ur dos Caldeus, os habitantes, e Tera adorava o deus Lua. O povo de Harã também adorava o deus Lua. Mas Deus queria fazer uma nova geração, um novo povo. E Deus preservou essa alma chamada Abrão. Ele fez várias promessas. Deixa eu dizer para você a mesma coisa que acontece conosco. Você e eu não somos diferentes. Andamos nas trevas, no império das trevas. Mas Deus, com o seu grande amor, nos resgatou. Expiou o seu sangue, ou seja, pagou o preço por cada um de nós. A ira de Deus, que estava sobre você e sobre mim, foi aplacada pelo amor de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então Deus, da mesma forma que fez uma promessa para Abraão, fez uma promessa para você e para mim, para a eternidade. Você não vê Abraão falar sobre salvação, mas você vê Abraão falar sobre fidelidade. O que Deus prometeu para Abraão, do capítulo 12 até o 22, é só promessa, amado. Diz assim, ó: a bênção de Deus estaria na vida dele. A maldição estaria na vida dos seus inimigos. Seria uma grande nação. Reis procederiam dele. Prometeu a terra de sua peregrinação. Sua descendência seria como a estrela do céu e o pó da terra. As famílias seriam benditas em toda a terra. Que promessa maravilhosa, né, amado? Deus tirou Abraão, deixando ele: Abraão, tu não vai adorar outros deuses, tu vai conhecer o Deus dos exércitos, o Deus verdadeiro, o Deus que vai te levar para uma terra onde toda a tua descendência será abençoada. Para aí, começa um problema. Minha esposa Sarai é estéril. Amado, Deus, quando promete, Ele jura por si mesmo. Ele é um Deus fiel, amado. Ele jamais, nunca, amado. A palavra no grego, umé, nunca Ele vai te abandonar, nunca Ele vai te deixar. Tanto é que Ele deu o próprio Filho dEle, tanto é que o Espírito Santo de Deus está hoje à noite contigo, falando ao teu coração.
Abraão estava cheio de promessa. A Bíblia diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as terras, as famílias. Sabe por que você é bendito? Sabe por que você está aqui hoje à noite? Por causa da fé de Abraão. Mas ele falhou, ele pecou. Porque não conhecia ainda o Deus vivo, a divindade de Deus. Primeira coisa que Deus sabia, amados, é que Abraão precisava ser provado. Quando ele saiu para a terra prometida, saiu com 75 anos de idade. E aos 100 anos, ele recebeu a promessa. São longos 25 anos andando com Deus, baseado na promessa. Pastor, podemos falhar? Podemos. Amados, eu não sou santo não, eu posso falhar. Mas você sabe de uma coisa? Você está me ouvindo bem, igreja? Quando eu falho, tem uma vozinha que diz assim: Pastor Wilter, o senhor está errado. Sabe quem é esse? É o Espírito Santo de Deus. Ele diz que ele fala com o meu espírito. Ele diz para mim e me fala: pastor, isso não é justo. Por isso que Jesus disse para Pedro: quando te converteres, Pedro, quando tu entender, Pedro, e pagar o preço. Aí a primeira coisa, que havia fome. A Bíblia diz que Abraão sempre andava, amado, no Neguebe. Ele sempre caminhava no Neguebe. O Neguebe era o deserto ao sul da Palestina. A Bíblia não explica por que ele andava no Neguebe, mas ele sempre andava no deserto. E esse andar dele, ele sempre tinha conversa com Deus e armava a sua tenda e fazia holocausto para o Senhor, baseado na promessa. Mas a primeira coisa foi fome. A Bíblia diz que havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito. Abraão não conhecia aquela terra, não sabia como era a agricultura daquela época. Mas a Bíblia diz que na Palestina, sempre, amados, sempre havia fome. Mas no Egito sempre havia comida, porque o rio enchia e inundava todas as terras, a lavoura era abundante. Abraão desceu para o Egito e lá ele mentiu. Por que Abraão mentiu, amado? Eu traduzi a mentira de Abraão de sua timidez e imperfeição humana. Abraão mentiu porque ele era imperfeito, ele era um ser humano. Ele tinha medo de morrer. E ele sabia, se ele falasse a verdade, ele ia morrer. O primeiro teste de Abraão foi reprovado. Mas lembre da promessa de Deus. Lembre que o Deus disse: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e abençoarei os que te abençoarem. Ele foi lá e puniu o Egito. Por minha causa, por tua causa, Deus tem repreendido, amado, o devorador. Pela minha fidelidade e pela tua fidelidade à casa do Senhor, ao Senhor, Deus tem repreendido o devorador.
Deus tem fortalecido o meu casamento, a minha família, pela minha fidelidade. Mas não é fácil, amado. Muitos dizem, Abraão mentiu, ele mentiu. Sara, ou Sarai, era realmente irmã dele, mas por parte de outra mulher. Mas naquele momento, a imperfeição humana, amado, nós somos imperfeitos. Nós não somos perfeitos, amado. Nós podemos falhar, mas tem conserto. Deus fez coisas maravilhosas durante toda a caminhada de Abraão, até ele se tornar Abraão, pai de muitas nações. Para você ter uma ideia, Deus prometeu a descendência, se ele, Sarai ou Sara, ela riu, Abraão riu. Mas a Bíblia diz, no capítulo 22, que a fidelidade é um exercício da vida cristã a ser conquistada. Quando Abraão estava para sacrificar Isaac, depois de ele amar Isaac, depois de ele ter chegado a Isaac, ter se confortado com Isaac, passado, dar seu filho para Deus, é um ato de justiça e de fé, fidelidade. Quando ele estava para sacrificar, Deus disse, não. Está ali um animal, não era uma ovelha, amado, era um carneiro. O carneiro era a coisa mais cara que existia naquela época. Quando Deus dá o melhor para cada um de nós. Abraão agora estava tão confiante, tão cheio de fé, que ele disse para Isaac, Deus proverá. A Bíblia diz que isso lhe foi imputado para a justiça. E foi ser chamado amigo de Deus. Porque na nossa caminhada, amado, nós precisamos praticar a fidelidade com o Senhor. Nós precisamos deixar os rudimentos do mundo para fora da nossa vida. A Bíblia diz que agora habita dentro de cada um de nós o poder e a graça e o amor do Espírito Santo de Deus. Abraão mentiu para o Egito, mentiu em Gerar, aceitou a serva de Sara, mas quando deu 100 anos e 90 anos de Sara, Deus fez ela ser fértil. Os dois eram já velhos. Abraão morreu com 175 anos e Sara com 125. Cheio de alegria, cheio de regozijo. Porque a fidelidade do Senhor, ela é constante em nossa vida. Ela nunca se acaba e nunca para, amado. Mas eu preciso exercitar a minha fé. Eu preciso exercitar a minha caminhada. Se eu minto, não minto mais. Se eu sou infiel, vou ser infiel. Se tem oração, eu venho. Se der para eu venho. Por fé, Abraão saiu da terra. Por fé, caminhou pelo deserto. Por fé, chegou à terra prometida. Vai acontecer comigo com você. Pergunta, talvez tão simples. Quem quer ir para o céu, amado? Quem quer ver Jesus? Você acha que você vai entrar lá praticando a infidelidade? Me diga. Qual é o nosso objetivo aqui? Caminhar, 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 até Jesus nos chamar. Mas consciente de que eu estou fazendo a coisa certa, correta, diante de Deus. Eu vou finalizar, amado, tem mais som. Não é porque, amado,
eu tenho praticado a infidelidade. Não é porque a igreja tem sido infiel que Deus vai desistir de você. Você está ouvindo bem, igreja? Abraão não falhou? Pedro não falhou? Deus não desiste de nós, mesmo praticando a infidelidade. Eu vou repetir de novo. Deus não desiste de mim, mesmo eu praticando a infidelidade. Ele vai fazer de tudo, através do Espírito Santo, de pregação, de estudo, para você ser fiel, como meu servo Moisés foi, em toda a tua casa. Ouçam, por favor, não abra sua Bíblia, não, só ouçam. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de nenhuma maneira pode negar-se a virtude de Deus, a imutabilidade de Deus é a fidelidade. Ele prometeu através de seu Filho que aquele que morrer em Cristo terá a vida eterna. E vai acontecer isso. Se você morrer em Cristo, você vai ter a vida eterna para todo sempre. Ele não muda isso. Mas se você morrer em pecado, o juízo chegará da tua porta. Vai para o pecador, vai pelo injusto, vai pelo salvo, vai para qualquer um que na caminhada negar a sua fé. Ezequiel, leia, por favor. Não abra sua Bíblia ainda. 2 Reis, capítulo 20, de 1 ao versículo 3. Naquele dia, diz a palavra do Senhor, adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, ele orava para o templo, e ele disse: lembra-te, Senhor, como andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Já pensou, mas hoje à noite um anjo chega para perto de você e diz assim: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. O rei disse: lembra-te, Senhor, olha para mim, olha para a minha vida, Senhor. 3 vezes eu tenho orado, dou o dízimo da hortelã, do trigo, da cevada, dou o dízimo de tudo que eu tenho. Derrubei os altos de Baal e pratiquei a fidelidade. Deus não desistiu de Pedro. Deus não desistiu de Pedro. A Bíblia diz, no livro de Marcos 16, 7, quando Jesus ressuscitou, ele disse: mas ide, dizei a seu discípulo e a Pedro. Deus se lembrou de Pedro, amado. Deus poderia ter esquecido Pedro, mas não, Pedro era útil para a obra dele. Você é útil para a obra do Senhor. Você é um discípulo, uma discípula amada do Senhor. Você é um jovem amado do Senhor. Vá, ide, o anjo disse. Diga, meu discípulo, e a Pedro. Por que a Pedro? Porque antes Pedro tinha dito: afasta de mim, Senhor, que sou um pecador. Agora Pedro pula do barco e vai ao encontro de Jesus. Pedro não desistiu
de Jesus, mas principalmente, Jesus não desistiu de Pedro e não vai desistir de você. Deus não desistiu de Abraão. Aos 90 anos, amado, era 90 anos mesmo, tá? Sara está com uma criança no colo, rindo. Uma velha, literalmente, amado, velha, idosa, rindo. Eu fico pensando em Abraão. Eu e minha velha, nós saímos da terra de Harã. E o Deus que prometeu tudo isso, cumpriu mesmo, né? Vai cumprir na tua vida, igreja. Vai cumprir na minha vida. O que Paulo disse? Combati o bom, completei a e guardei já a minha coroa. Conclusão. Eu geralmente escrevo a minha conclusão. Eu quero que a igreja atente bem para a minha conclusão, por favor. A igreja de Jesus ainda dá tempo de sermos e praticarmos a fidelidade ao Senhor. Se temos falhado no caminhar na vida cristã, é hora de avaliarmos a nossa vida e colocarmos em ordem a nossa casa. Não sabemos o que vai acontecer amanhã ou daqui a pouco, mas tomaremos as palavras do rei Ezequias. Lembra-te de mim, Senhor. Eu quero orar com você. Eu vou chamar o pastor Divaldo, por favor. Pastor Divaldo, por favor. Todas as igrejas que eu ando, todas, eu deixo o meu esboço. Eu estava dizendo para o pastor Edivaldo que não foi fácil concluir a minha pregação, amado. Principalmente pelo tema. Segundo, sexta-feira, à tarde, eu vou me dedicar para fazer o fechamento. Não consegui. A lembrança do pastor Elton estava na minha cabeça. Eu respirei fundo e disse, meu Deus, e agora? Eu vou assistir um filme. Aí fui assistir um filme. Relaxei, aí continuei. Mas eu quero convidar a igreja a ficar em pé, por favor, agora. E eu vou deixar o meu esboço com o pastor Divaldo, que eu sempre deixo. A data aqui está errada e a igreja também, porque... Perdão, pastor, eu lhe falei sobre isso aí. A igreja do pastor Divaldo está a igreja de Japilândia aqui. A data está dia 15, que eu ia pregar. Se alguém quiser depois dar uma olhadinha, pedido do pastor Macópia, fica à vontade. Vamos orar, amado. Curve sua cabeça, por favor, enquanto o pastor vai orar. Se nessa noite você precisa, ouça, eu não quero que você venha à frente não, tá? Mas eu quero que você curve sua cabeça. Jovem, adolescente, criança, todos, por favor, todos. Se você precisa, se tem algo na tua vida que está praticando a infidelidade com o Senhor, diga para Ele nessa noite. Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim, Senhor. Faça um concerto com o Senhor aonde você está. Não sei se é no dízimo, não sei se é na oferta, não sei se você está deixando de congregar e indo para outros lugares. Não sei se no dia da oração você não está vindo, ou na campanha, ou no trabalho, eu não sei. Mas Deus sabe.
É você agora, pastor Divaldo. Senhor, Tu nos conhece, sabe quando nos assentamos, quando nos levantamos, penetra os nossos pensamentos, esquadrinha o nosso andar, o nosso deitar. Antes que as palavras cheguem aos nossos lábios, o Senhor todas as conhece. Se fujo aos céus, lá estás, diz Davi. Se cavo a minha cama no mais profundo abismo, ainda lá o Senhor me achará. Davi compreendeu que não poderia esconder nada do Senhor, não poderia viver, praticar, realizar, sabendo que o Senhor era conhecedor, sabedor de todas as coisas. Por isso, quando falamos sobre fidelidade, sobre caminhar, andar na Tua presença, o Senhor nos conhece e sabe se somos fiéis ou se somos infiéis ao Senhor. Mas nesta noite, ó Deus, fala aos nossos corações, ó Espírito Santo do Senhor, que cada um possa estar pensando, refletindo sobre o seu caminhar, sobre o seu estar, e que o Senhor possa, ó Deus, falar ao coração desta pessoa, desse irmão, dessa irmã, e que haja um conserto, que haja uma reconciliação. Segundo aquilo que ouvimos esta noite, o Senhor não desistiu de Pedro, de Abraão, nunca vai desistir daqueles que, por amor, o Senhor deu o seu Filho para alcançar estas pessoas. Por isso, quando o Senhor diz, vinde a mim os cansados, sobrecarregados ou oprimidos, eu os aliviarei. O Senhor está dizendo que estas pessoas, mesmo aquelas que já te servem, mesmo aquelas que já caminham na Tua presença, que congregam, que fazem parte dessa igreja, mas se esse momento é o momento do caminhar, não com fidelidade, o Senhor está dizendo, vinde a mim, eu vos darei, eu vos fortalecerei, eu os ajudarei, para que você possa caminhar na minha presença em obediência. Foi assim com Pedro, com Paulo e tantos outros homens e mulheres que serviram ao Senhor e que servem ao Senhor nos nossos dias. Pai, fala aos nossos corações e que cada um de nós possamos sair nesta noite pensando, refletindo e tomando a decisão correta diante do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com esta igreja, seja com a igreja evangélica wesleyana, onde houver, ó Deus, uma unidade, uma congregação, seja com a igreja evangélica espalhada ao redor do mundo, ó Deus, porque é um povo que decidiu servir o Senhor e o Senhor os alcançou, e essas pessoas fazem parte da igreja universal de Cristo Jesus. Pai, leva-nos em paz aos nossos lares com a bênção do Senhor. Que esta semana, Senhor, que se inicia, seja uma semana, Pai, no meio das lutas e das dificuldades, que o Senhor nos conceda vitória sempre, ó Deus, em meio a todas essas dificuldades. Ali no Acará, ou no Lago Azul, ali no Fé em Deus, aqui na igreja, os trabalhos onde a igreja aqui, ó Deus, tem essas atividades, essas comunidades, e aqui, o Senhor, que possamos seguir fazendo o trabalho do Senhor. Levanta mais obreiro, mais pessoas comprometidas, fiéis ao Senhor, desejosos de cooperar, de ajudar, de participar na obra do Senhor, a fim de que sigamos avançando, cumprindo o ID de Cristo Jesus, onde quer que estejamos estabelecidos. Pai, leva-nos em paz aos nossos lares, e que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Abençoe o pastor Wilter, com a sua casa, ó Deus, seus filhos, netos, a irmã Marilene, que a bênção do Senhor esteja também sobre a vida dos nossos irmãos, sobre todos nós, e a nossa oração em o nome de Cristo Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Meus irmãos, vamos em paz aos nossos lares com a bênção do Senhor. Estamos despedidos desse tempo na casa do Senhor.